Olá, olá, eu sou José Medrado e estamos iniciando nosso programa Visão Social aqui pela nossa TV Mundo Maior. É uma alegria, uma honra ter a sua companhia. Muito obrigado. E você sabe, continue apostando nesse ideal de divulgação da doutrina espírita através da Fundação Espírita André Luiz, tanto aqui pela TV, quanto também pela Rádio Boa Nova. Eu também tenho um programa lá falando abertamente. Então, olhe, seja sócio, contribua, faça com que esta força chegue a rincões mais distantes possíveis. Porque você sabe, olha, é uma pessoa que ouve algo aqui, ouve ali, ouve no outro companheiro, e aí aquilo pode ser um insight, uma transformação de vida. Pois é. Então, e olhe, o Pix da Fundação é o 11 97261 0272. 11 97261 0272. Tá bom? Muito bem. Olhe, eu não sei, eu vou fazer até um vídeo específico sobre isto, sobre essa série que está todo mundo comentando, adolescências. Mas olhe, honestamente, temos que contextualizar o local, a Inglaterra está existindo. Você que não conhece a série, é difícil. Se trata de um jovem, seus conflitos e um assassinato, ok? Então a gente vai ver que ali aquela sociedade inglesa está passando por dificuldades. Na Inglaterra, eu tenho um amigo, um médium um médium inglês que é das igrejas espiritualistas da Grã-Bretanha. E ele estava me dizendo que está um aumento muito grande de crianças, adolescentes usando faca. Então temos que contextualizar. O menino é um menino branco. Porque eu vi a série e não tive o impacto que as pessoas falam que estão tendo. Eu até me questionei, meu Deus, será frieza minha? Mas eu penso que não, é porque aquilo, tirando a questão do assassinato, é uma realidade que nós vemos aqui com os nossos meninos negros da periferia, que os pais saem para trabalhar muito cedo e chegam muito tarde e não tem como estar ali naquela interatividade com os filhos. É aquela velha história de ninguém dá o que não tem, os pais não tiveram, então como vão passar? Então esses pais são culpados? Penso que não, é um contexto diferente. Agora, em cima, sim, do questionamento da masculinidade, em cima, sim, dessas questões associadas agora ao Red Pill, que é uma espécie, eu não sei como chamar isso, um movimento nefasto no mundo inteiro, mas na Inglaterra está muito forte. Vocês lembram de Matrix, né? Onde Neo tem que escolher entre uma pílula vermelha e uma pílula azul, né? Red Pill ou Blue Pill. A pílula vermelha é uma pílula que dá a realidade da vida, mas a realidade ligada, no caso dessa série, não é em cima de se esculachar a mulher, de chamar a mulher de manipuladora, de uma misoginia que a gente vê que está se enraizando e que está se penetrando no cerne
no cerne da sociedade. É preciso que estejamos muito atentos a isso. Já existe um youtuber aqui no Brasil que se diz Red Pill, e a partir daí essas questões. Então a gente vai ver isso nesta série, a questão da masculinidade, não é? Vamos ver essa questão também muito direcionada à internet, e o outro aspecto é a presença dos pais ou não na vida dos filhos, como resolver isso. Vocês podem me fazer pergunta sobre isso à medida que você for assistindo. Eu não quero abordar diretamente para não ficar dando spoiler, né? Mas eu me remeti ali às nossas discussões, minha e de meus colegas, quando eu fiz o mestrado em família. Então, eu revi que, por isso que talvez não me chocou. Aquilo ali, tirando a questão do assassinato, é muito mais comum do que a gente pode pensar. Pois é, mas vamos aqui responder as suas perguntas. Você que mandou para o WhatsApp 7199915167. 7199915167. Ok? Olha, Juvenal Borges é de Aracaju. Na pergunta 743 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se a guerra desaparecerá da Terra um dia. E os Espíritos disseram que sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. O grande Diano Krishnamurti disse que é preciso depor as armas, desarmarmos-nos por dentro, instalando em nós o reino de Deus, da piedade fraternal, da tolerância. São conceitos próximos. Devemos ter esperança no meio desse caos? Ô Juvenal, sim. Agora, uma esperança proativa, não é? Não um positivismo, uma positividade, não é positivismo que é a escola de algumas coisas, mas não uma positividade tóxica. O que eu chamo de positividade tóxica? Ah, vai ser assim porque estamos entrando numa era de regeneração. Isso é discurso inflado, né, que pode gerar esperança, porque as pessoas vivem querendo buscar um sentido, querem se sentir realmente respaldadas ali por uma esperança para que elas não entrem em uma sinuca entre ansiedade e o desespero. Em suma, não é? É algo que a gente sabe que poderá acontecer, mas temos que começar a fazer da nossa parte. Eu falei aqui dessa série, como estamos lidando com os nossos filhos, com os nossos netos, sobrinhos, amigos, como nós estamos reativos, será que estamos nos deixando contaminar por essa questão toda que a gente está vendo na sociedade, intolerância, uma cultura do ódio, não pode dizer nada, que avança para agredir o outro, para vomitar as suas frustrações. É isso que a gente está vendo, não é? Então, sim, é fato. Por quê? A gente sabe que isso vai acontecer, não apenas porque os espíritos falam, e como você citou Krishnamurti, que eu tenho inclusive simpatia a tudo que ele escreveu. Não é porque já foi pior e a gente avançou, não é? Então, se a gente parar para lembrar, não é, das investidas vikings na Europa, a partir ali da Grã-Bretanha, se a gente for parar para ver a Idade Média e por aí vai, a gente vai ver que já foi muito pior. Então, é isso que nos acalanta, não é? É isso que nos dá como fosse uma música assim, de esperança suave. Então, eu penso que sim, Juvenal. Jennifer Menezes é de Joinville, Santa Catarina. Se a mediunidade tem base orgânica, uma pessoa cega pode ver espírito, pode ser mediovidente? Sim, Jennifer, claro. Porque, olha, a mediunidade orgânica, na sua expressão e manifestação,
E, é claro, na sua adequação, na funcionalidade direcionada daquela mediunidade. Ou seja, um médium que não tem os braços não será um médium psicógrafo, não é? Mas um cego poderá sim ter a visualização, porque a percepção, no caso da vidência, não é dos olhos, é uma percepção mental. A psicografia precisa da mecanicidade do braço, a pintura mediúnica também, não é? Claro que poderá ocorrer com os pés, mas, de um modo geral, precisa desta mecanicidade dos braços. Agora, a percepção não, porque não é com o olho. Por isso que eu acho muito estranho, sabe, Jennifer? Eu acho muito estranho pessoas que dizem, eu não sabia se era encarnado ou desencarnado, tive confusão. Observe, eu não sabia se era encarnado ou desencarnado, tive confusão. Como se vou botar entre aspas, matérias diferentes. Tá entendendo? Então é isto, poderá sim. Diogo Novaes é de São Bernardo, São Paulo. Medrado, me diga se é correto afirmar que o Alzheimer é uma patologia considerada kármica. Sou espírita e médico pediatra, não é minha área, mas me interessa saber. Ô Diogo, a gente parte do seguinte princípio. É uma predisposição orgânica. Então está estabelecido no genoma. Concorda? Então tudo que está estabelecido no genoma é esquadrinhado num processo kármico de possibilidade, não de efetividade. Você sabe que quando houve o mapeamento do genoma humano, acho que foi em 98, né? Em 1998, se viu que, por exemplo, temos o gene da viciação. Todos nós temos o gene da viciação, mas nem todos nós somos viciados necessariamente, mas somos viciáveis. Certo? Então, quem tem a predisposição poderá disparar esse processo se contar com o quê? Hoje em dia você também sabe que há estudos, não é? Que convergem muito para as questões emocionais, a necessidade de esquecer história, a necessidade de apagar lembranças. E nós temos essas dificuldades no nosso dia a dia. Nós não vamos ter facilidade em lembrar o nome de uma pessoa ou vamos reforçar o nome dessa pessoa que nos fez o mal. Poderemos, olha, e até a gente dizer, eu não quero nem lembrar disto. Percebe? Então já há estudos que associam essa necessidade. E também estamos vivendo mais, não é, doutor Diogo? Um abraço para você. Se você fosse aqui de Salvador, eu ia falar aqui com meu irmão para a netinha dele, que é minha neta por empréstimo também, ser atendido por você. Olha, nós vamos à inserção que fazemos sempre no nosso programa. E a desta semana é: não carregue a culpa pelo sofrimento dos outros. Nós temos esse hábito de carregar a culpa pelo outro sofrer. E muitas vezes não temos nem participação em nada, mas achamos que poderíamos ajudar mais, sei lá. Veja aí, eu volto para me despedir. Como a gente carrega a culpa no nosso dia a dia pelo sofrimento do outro? Olha, é diferente daquela culpa por ter, entre aspas, faltado com aquela pessoa. Eu falo dessa culpa porque o outro está sofrendo. Nós fomos, de um modo geral, criados para conduzir a nossa vida com base em valores específicos dos nossos núcleos familiares. Claro, já conversamos aqui sobre isso.
Isso é a sociologia que nos fala. E é verdade que o ser humano é também produto do seu meio. É também produto do seu meio. Não é? E nós, latinos, fomos muito manipulados pelo nosso ambiente doméstico, pela culpa. Nossos pais, irmãos, tios, primos, em algum momento da nossa caminhada, quem disser que não, levante a mão. A gente já ouviu, poxa, você não pode me ajudar? E esse, poxa, você não pode me ajudar, vem carregado de culpa. A gente se culpa pelas escolhas e decisões das pessoas. Não é que a gente vai ficar de forma alguma indene ao que acontece, não tomamos conhecimento. Não é isto. Mas nós queremos carregar a vida de todo mundo nas nossas costas. E quando este todo mundo percebe, aí é que o peso se torna maior. E precisamos internalizar. É isso que a doutrina espírita nos explica. Que cada um é herdeiro de si mesmo. Também é normal tentar encontrar uma maneira de negar ou apagar o que aconteceu. O que é isto? É um trabalho que nós buscamos fazer em nossas vidas, fingindo que no ambiente que nós crescemos, colhemos valores, todo mundo só agiu para o nosso bem. E quando a gente pensa que um irmão, uma irmã, sei lá, um pai, uma mãe, não agiu pensando no nosso bem, aquilo nos gera um desconforto e a gente quer apagar aquela ideia da nossa mente. É um erro, não é apagar. Aconteceu. E aí? Como agir? Como seguir? Se você puder sentar-se com sua dor, seja ela qual for, motivada pelo que for, ouvir sua dor e respeitar sua dor, com o tempo você irá superá-la. O que é ouvir a sua dor, escutar, sentir a sua dor? É de onde ela nasceu, como ela surgiu, porque você tem esse ressentimento. Olha, vocês querem ver um exemplo clássico disto? A gente se culpa e se censura. Quem um dia desejou a morte do pai ou da mãe? Tem gente que já desejou dos dois. Moral, e nunca. Aquela coisa rápida assim. Não é aquela coisa do tem de pronto já nega. Cuidado. Porque você não lembra de toda a sua vida em 10 segundos. Claro que já tivemos. Ou de um irmão, de uma irmã. Claro. Mas aí aquilo marca. Ai, meu Deus, meu Deus. Vamos falar já dos pensamentos intrusos. Ai, meu Deus. Não. E ali já se estabelece a culpa. Sabe por quê? Porque também nós fomos educados para ver em nossos pais os santos. Eles não são. Não são. São seres humanos que entregaram o que eles tinham, até achando que estavam fazendo o melhor, mas aquele melhor estava nos ferindo, nos machucando de alguma forma, ou nos faltando em alguma busca. Ao tentar descobrir meios de parar de sofrer, é fácil cair na armadilha de alimentar pensamentos intrusivos de culpa. A culpa se torna uma espécie de açoite ou modelador de comportamento. Você se sente espancado, espancada pelo que você acha que fez e você se culpa com aquilo, ou você pensa em não fazer
para não estabelecer a culpa de algo que ainda não fez. Entendeu? Então esse pensamento intrusivo, em alguns desenvolve uma espécie de pensamento obsessivo permanente, contínuo ali, contínuo. Coisas das mais simples, tipo, não posso deixar a sandália virada, senão minha mãe morre. Ave Maria, não pode ser não, aí vai desvira. Porque vai que acontece alguma coisa e você viu a sandália virada. Esse povo jovem não tem mais isso não, só a gente que tem essas coisas ainda. Pelo sim, pelo não. São pensamentos intrusivos que geram culpa. De repente você se pega pensando sobre o que poderia ter feito diferente, sobre o que deveria ter percebido antes. Mas olha, o que passou, passou. Não adianta, tem que ser a partir de agora. O que fazer a partir de agora? Esses olhares para o passado, repletos de recriminação, são receita certa para a depressão. O que eu deveria fazer e não fiz e aconteceu tudo errado. Não foi culpa, você fez de acordo com aquele momento, as circunstâncias, os conhecimentos que você tinha, os valores estabelecidos. Pronto, hoje você não faria, pronto. Mas lá atrás, 5, 10, 15, a semana passada, ontem, você fez. E aprendeu como não se deve fazer. E é isto, e seguir. Preste atenção a isto. Viver é sofrer. Sobreviver é encontrar algum sentido no sofrimento. Sabe por que viver é sofrer? Porque nós estaremos sempre com as demandas na nossa caminhada. Sempre. Sempre estaremos. Nietzsche é aquele, filósofo autor da frase célebre, Deus morreu, não é? Mas aí não se trata de Deus, não se trata de ilusão, se trata de realidade. A gente não está sempre sofrendo por alguma coisa? A gente está sofrendo porque o salário não está dando para pagar as contas. A gente está sofrendo porque o filho ainda não chegou e disse que ia chegar a tal hora e já se passou mais de uma hora, não chegou. Estamos sempre sofrendo por alguma coisa. E não nos cabe de forma alguma ficar valorando o sofrimento. Meu sofrimento é pior do que o seu. Cada um tem a medida de si mesmo, das suas dores, dos seus sofrimentos, não é? Olha, gente, a gente tem que dar um jeito na nossa vida de trabalhar esse processo de não sairmos nos culpando. Nós fomos orientados, crescemos com esta espada de Damocles sobre nossa cabeça da culpa e nos culpamos por tudo. Temos que desatar esses nós, temos que desatar todos esses processos aí que só nos impedem de ir adiante na nossa caminhada, mas harmonizadozinhos, porque livrarmos-nos dos problemas, não vamos, não é verdade? Olha, eu vou embora, me queira bem, porque não custa nada, só vai fazer bem ao seu coração. Se você não quiser me querer bem, paciência, eu vou seguindo assim mesmo. Um abraço, gente, até a próxima.